estão gravando aqui. Mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer muito vocês duas, mais uma vez, a presença de vocês aqui do Conexão com a África. Agradecer quem está aí nos vendo e nos ouvindo, a paciência aí, né? Bom, eu estou com Larissa e Raíssa, são duas jornalistas do Brasil de Fato, um grande projeto de mídia alternativa que nos últimos anos é um grande projeto de mídia alternativa, talvez um dos maiores exemplos nesse sentido aqui no Brasil. E para você, o nosso espectador aqui do canal, sabe que na última semana nós começamos uma série de vídeos justamente abordando projetos relacionados à mídia alternativa aqui no Brasil, de modo a inspirar você que gosta de comunicação, que gosta de jornalismo, te inspirar a fazer projetos nesse sentido. Bom, eu vou passar a palavra então agora para elas, eu quero que, por favor, elas se apresentem aqui para a gente, e aí a gente vai iniciar aqui a nossa conversa. Por ordem alfabética, a gente pode começar com a Larissa, Raíssa? Pode, claro. Por favor, Larissa. Bom, eu sou Larissa Costa, eu sou uma das repórteres do Brasil de Fato, MG, né, que aqui em Belo Horizonte nós temos uma redação do Brasil de Fato, que é um projeto nacional, mas que a gente trabalha aqui, depois a gente vai falar mais, né, para frente, eu imagino, sobre a nossa história. Estou no jornal desde o início aqui em Minas, então desde 2013, e é isso, rapidamente. Eu também sou repórter, né? Eu sou Raíssa Lopes, e eu sou repórter do Brasil de Fato. Estou no Brasil de Fato também desde o início de Minas. Entrei um pouquinho depois da Larissa, entrei como estagiária. A Larissa fez uma entrevista e depois eu virei repórter e estou lá até hoje. Meninas, então, vamos começar dizendo aqui para a gente, para o nosso espectador, né, o que é o Brasil de Fato, como ele surgiu, qual foi o contexto político que fez, político e social, né, que fez com que ele surgisse, e, sobretudo, meninas, eu gostaria que vocês deixassem claro aqui para o nosso espectador qual que é a diferença do Brasil de Fato para os outros veículos de comunicação, sobretudo veículos de comunicação da grande mídia. E grande mídia aqui, leia-se TV, rádio, os jornais consagrados, impressos, enfim. Quer começar, Rai? Pode falar. Então tá, e aí depois você me complementa. Acho que tem... A gente vai conversando, né? Isso, pode ser uma coisa bem informal, né? Tô entendendo. Completamente. O nosso espectador aqui, ele sabe muito bem, uma coisa que eu já deixei muito claro para ele, é que aqui o que predomina é a informalidade. Mas assim, com muita informação, sabe? Muito ótimo, bom. Sim. Olha, apresentando então a história do Brasil de Fato, a gente precisa voltar lá no início dos anos 2000, né? Que o projeto Brasil de Fato, como um projeto de construção de uma comunicação, que hoje em dia a gente chegou num termo de comunicação popular, a gente nem tem usado muito mais esse termo de comunicação alternativa, porque a gente traz esse conceito do popular justamente para delimitar, né, a nossa linha editorial e o tipo de comunicação que a gente faz. Começou lá em 2003, num Fórum Social Mundial em Porto Alegre, quando houve um encontro de muitos movimentos sociais, de organizações políticas do Brasil inteiro e também de outros lugares da América Latina. Então, nesse evento de lançamento do Brasil de Fato, em Porto Alegre, teve a presença assim, de várias pessoas, tipo a Leda Guevara, né, que é a filha do Che Guevara, Frei Beto, enfim, várias personalidades, em que ali a gente deu início, então, a esse projeto de comunicação popular, numa perspectiva, numa análise que já vinha de muito tempo, que é da necessidade de construir um veículo de comunicação que seja feito pela classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Então, já havia essa avaliação de que
a mídia corporativa, e aí depois a Raíssa pode falar um pouquinho desse conceito também que a gente trabalha muito no jornal, que é da grande mídia, né? O que é essa grande mídia? Depois você pode falar, Raíssa, exatamente o que é, né? Porque se a gente for olhar em termos de tamanho, nós também somos muito grandes, né? Assim, principalmente se a gente for juntar todas as experiências de mídia da classe trabalhadora como um todo no país, a gente é muito maior, né? Do que vários veículos aí de comunicação. Bom, mas enfim, voltando na história do Brasil de Fato, já havia em 2003 essa avaliação que vinha muito dos movimentos populares da necessidade de construção de um veículo de comunicação que fizesse um contraponto popular das notícias, dos fatos que acontecem tanto no Brasil como no mundo. Então, ali mesmo a gente já lançou o nosso slogan, né, que é uma visão popular do Brasil e do mundo. Então, naquele momento ali, lançamos um jornal impresso, semanal. Na época tinha um formato standard, que é aquele formato grande, né, de cadernos que vai abrindo, de circulação nacional, vendidos em bancas. Então, com análise, né, com textos analíticos, que trazia justamente essa proposta de dar uma versão que contrapusesse a visão que a mídia corporativa tinha sobre as coisas, né? E de defender mesmo essa perspectiva popular. E esse jornal Standard, ele circulou até 2013. E é muito interessante a gente lembrar que, além de ser vendido em banca, o Jornal Brasil de Fato ele sempre surge com essa ideia de chegar nas pessoas e ser também um instrumento de formação política e de informação dos movimentos sociais, movimentos populares. Então, eu me lembro, eu sempre conto essa história quando eu vou remeter ao Brasil de Fato, que quando eu entrei no movimento estudantil, né, sei lá pelos idos de 2006, 2007, a gente vendia muito a assinatura do Brasil de Fato, porque era também uma forma da gente se envolver politicamente com esse campo político, que envolve vários movimentos que estão até hoje, né? E aí a gente está falando do MST, a gente está falando do MAB, a gente agora mais recentemente do Levante Popular da Juventude, do MTD, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, né? Que está ligado muito a essa luta urbana, né, por direitos sociais no âmbito da cidade, e vários outros, né, movimentos. Então, a gente se envolvia também, o Brasil de Fato era esse instrumento, e é até hoje esse instrumento de envolvimento e de formação política e informação. Em 2013, a gente tem uma grande virada aí do ponto de vista da nossa concepção, que foi motivado por uma análise nossa mesmo, mas também por um fenômeno que ali já estava acontecendo mundialmente, que é o fenômeno da tabloidização, que a gente chama, né? Que é essa transformação do Brasil de Fato em tabloides, que são jornais menores, com textos mais curtos, com uma linguagem menos rebuscada, né? Uma linguagem mais direta, mas que não abra mão de forma nenhuma dos princípios jornalísticos e da qualidade jornalística. Então, mas ao mesmo tempo traz informação e conteúdos da vida cotidiana das pessoas. Então, a gente reformulou, né, a gente mudou o nosso formato de jornal, trazendo conteúdos também do cotidiano, para a gente chegar naqueles trabalhadores urbanos que pegam o transporte urbano às 6 horas da manhã. Então, a gente passou a ser um jornal gratuito, impresso e regional. Então, a gente lançou, a partir de 2013, redações nos estados, que a redação anterior, apesar de ter correspondentes, a gente era concentrada em São Paulo. Então, a gente abriu ali redação aqui em Minas Gerais, que foi quando o Brasil de Fato, Minas Gerais surge. Lançamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, em cidades como Recife. Hoje em dia nós temos redação na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, e também no Sul, né, no Rio Grande do Sul. Já tivemos em Santa Catarina e por aí vai. Então, hoje em dia a gente tem várias redações em vários estados, fazendo esse jornal que é regional, com notícias regionais, porque daí a gente ampliou, né, uma visão popular do mundo
do estado, né, da nossa região, do Brasil e do mundo. E também utilizando também esses conteúdos do cotidiano como receita, cultura, né? Que mais? Esportes, também partindo para uma politização a partir da vida diária, né, das pessoas. Então, nós aqui em Minas Gerais, nós temos o jornal, então, semanal, que é distribuído toda sexta-feira, nesses pontos movimentados da cidade, tipo praças, saída de metrô. Então, bem cedinho, a gente está toda sexta-feira distribuindo jornal nesses lugares, justamente visando chegar nesse público, que é o público da cidade, que usa transporte público, que levanta cedo para ir trabalhar. Então, a nossa perspectiva um pouco é essa. Raíssa? E depois, nesse processo também da gente criar os tabloides, né, Larissa, surgiu esse projeto do site também. A gente tem um site, né, que é o brasildefato.com.br, e hoje a gente tem abas regionais, né, tem o barra Minas Gerais, tem o barra Rio de Janeiro, tem barra todos os estados que existem Brasil de Fato, né, que tem o Brasil de Fato lá. E aí a gente começou a produzir, a gente começou a diversificar nosso conteúdo, né, que não é só focado no jornal impresso, mas no jornalismo online também. E aí começamos nossas redes sociais também, a gente tem Instagram, tem Facebook, e a gente faz conteúdos diferenciados, né? O conteúdo impresso a gente adequa para o conteúdo da internet, adequa para o conteúdo das redes sociais, e assim vai. Agora, com essa pandemia, a gente não está distribuindo, né, nas ruas o impresso, então a gente está trabalhando pelo site mesmo. E acho que é isso, né? Sobre esse conceito o que o Brasil de fato tem de diferente, né? Você Antes de eu falar, a gente não pode deixar de falar também do rádio, porque a gente também avançou na produção de conteúdo em áudio, né? Que tem até na Rádio Agência, no nosso site tem uma aba que chama Rádio Agência, que é a nossa produção em áudio. E aqui em Minas nós temos um programa na Rádio Favela, que é uma rádio daqui de Belo Horizonte, né, que tem uma abrangência na região metropolitana, um programa ao vivo, que na pandemia agora está tudo suspenso, né, a gente está fazendo gravado, mas o nosso programa é ao vivo, que passa toda quarta, às 18h30, e todas as sextas, 11h30 da manhã, com reprise nos sábados e domingos. Então, 5h30, mudou semana passada, você esqueceu. Esqueci, estou dando informação atrasada. Às 5h da tarde, às 17h30. Mudou semana passada. Então, nessa ideia da gente fazer conteúdo aí em diferentes formatos para atingir também públicos diferentes. Diversos, né? Uhum. Diversos. Entendi. Agora, Raíssa, sobre a questão da diferença, né? Assim, qual que é a marca do Brasil de Fato, do projeto Brasil de Fato, porque como a Larissa bem destacou, né? O Brasil de Fato não é apenas um jornal, é um veículo de comunicação também na internet, que oferece podcasts, enfim. Qual que é a marca do veículo de comunicação Brasil de Fato? E qual que é a diferença primordial dele, embora a Larissa já tenha pontuado muito bem isso, né, que é um veículo voltado para o trabalhador, para a classe trabalhadora, para os anseios da classe trabalhadora, mas qual que é a marca dele, que o distingue dos demais veículos? Sim. Primeiro, eu gostaria de... A gente fez um debate aprofundado durante algum tempo sobre esses conceitos de grande mídia e mídia alternativa, né? Assim, a gente está sempre se questionando, sempre tentando nos colocar... questionar nosso papel mesmo, né? No mundo. A gente está sempre lugar onde pisamos, né? Exatamente. E nós chegamos nesse debate da grande mídia,
porque a gente não usa mais esse termo, grande mídia, né? Porque, assim, quando você fala que existe uma grande mídia, você dá a entender, a gente costuma entender que a outra é pequena ou a alternativa A. Então, a gente parou de usar esse conceito e a gente usa os conceitos, são vários, né? Um deles é mídia comercial, mídia hegemônica, mídia empresarial, por exemplo, porque a gente sabe o que esses veículos, a quem esses veículos estão servindo, por quem eles são comandados, né? Então, a gente também, nós nos colocamos como comunicação popular, porque é uma comunicação que é feita por gente do povo e que vai para o povo também. E nós também não usamos isso de mídia alternativa, porque a gente também não quer ser uma alternativa a alguma coisa. A gente é o jornalismo também, é a comunicação. Mas isso foi todo um processo, a gente entende todos esses conceitos que são usados, tem veículos incríveis que se colocam como mídia alternativa, é só para dar uma diferenciação porque certas coisas entram no imaginário das pessoas, né? Assim, como se fosse uma coisa muito natural, e a gente tenta questionar isso, mas a gente sabe que as intenções não são ruins, né? E o que a gente tem de diferente, assim, eu acho que a gente tem uma coisa que a mídia hegemônica tem, só que ela não fala. A gente tem um lado, a gente assume que a gente tem um lado. Porque para a gente, esse conceito de imparcialidade não existe. Não existe, é uma falácia, é uma lenda inventada por essa mídia hegemônica para passar uma certa confiança, como se a imparcialidade existisse, sendo que você sempre fala de um lado, sempre tem o seu lugar você vem de algum lugar, né? Você vem de algum lugar, você não é uma pessoa imparcial e assim como pessoa, os veículos não são. E a gente assume isso, assim, e isso costuma, a Larissa já falou, a gente já conversou sobre isso, que isso costuma ser uma coisa mal resolvida entre os profissionais, entre os veículos, para a gente não é, assim, a gente tem um lado, e é o lado da classe trabalhadora, é o lado do povo, a gente não fala que a gente é imparcial, pois a gente não é, e a gente sabe que a mídia, a gente quer fazer esse contraponto com a mídia hegemônica, que usa da imparcialidade como se ela fosse digna de confiança, mas todos nós sabemos que exatamente que é uma mentira isso, né? E que ela serve ao lucro, ela está sempre... esse é o objetivo primeiro e final dela, é o lucro, e a gente quer contrapor as visões de mundo que essa mídia tem, né? Como que ela retrata as pessoas, como ela retrata as mulheres, como ela retrata as pessoas negras, como ela retrata os trabalhadores, os camponeses, os movimentos sociais que lutam, né, por dignidade, como ela retrata. Então, a gente faz esse contraponto de mostrar o lado dos movimentos, o lado das pessoas negras, o lado das mulheres. Então, e a gente assume isso. Agora, é muito interessante isso que você falou, né? Assumir um lado, né? A comunicação aqui no Brasil, às vezes, ela é vista de que não, a gente não tem que ter um lado, somos totalmente imparciais, né? Assim, a gente obedece a regras rigorosíssimas de jornalismo, quando a gente sabe que, na verdade, isso não ocorre, né? Mas existe um ar de imparcialidade que fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê a bancada de um telejornal. Você tem um homem, uma mulher, todos bem vestidos, o homem de terno e gravata, a mulher de preferência ali com um terninho, bem ajustado ao corpo dela, geralmente para representar, né, um casal bem-sucedido, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem muito esse padrão, e isso passa
para as pessoas, até de uma maneira semiótica, né? Nossa, eles são imparciais, eles são os donos da verdade, né? Eles têm a verdade. Isso é um debate acadêmico que vários e vários pesquisadores se debruçam sobre isso. Agora, Larissa, nisso que você falou, eu quero só dar um contexto rapidinho aqui para o nosso espectador, que é o seguinte: aqui no Brasil nós temos uma concentração da mídia hegemônica muito grande. Apenas poucas famílias, não é nenhuma dúzia de famílias detêm os principais veículos de comunicação daqui do país. E os principais veículos de comunicação ainda, apesar de a audiência estar caindo, mas ainda é a TV e o rádio, como bem demonstra a última pesquisa de mídia brasileira de 2016, né? 47% da população brasileira ainda se informa majoritariamente pela televisão, né? Então, só que aqui no Brasil há esse problema, porque poucas famílias detêm esses meios de comunicação, e para completar, eles não apenas detêm esses meios de comunicação, por exemplo, um único canal de televisão. Aqui no Brasil existe a propriedade cruzada, ou seja, eu posso ser dono de um canal de televisão, mas eu posso também ser dono de uma rádio, de uma revista, de um jornal, enfim. E aí a pergunta é: onde fica a liberdade do cidadão de obter informações dos mais variados tipos, né? Então, esse é o primeiro questionamento. E uma coisa que o Brasil, de fato, vem é justamente para contrapor o discurso exatamente dessa mídia hegemônica, né? Que apesar de ser hegemônica, ela consegue ser, eu acho que, ainda mais hegemônica justamente por causa dessa amarra na comunicação. E aí eu pergunto para vocês, eu devolvo a palavra, no sentido de a proposta, o que o Brasil de fato se propõe, ele está cumprindo, vocês veem esse retorno por parte da classe trabalhadora, dos cidadãos, enfim, a classe trabalhadora, ela se vê representada no Brasil de fato? Eu acho que são várias coisas, questões aí, né, que você coloca. Eu acho que a primeira delas é essa necessidade que nós temos de fazer o debate sério, né? Já tem muitos movimentos que fazem, mas é a necessidade de uma democratização da mídia no Brasil, que, sem dúvida, isso está relacionado com a nossa democracia frágil, né, que a gente vivencia, e nos últimos anos isso ficou bastante óbvio, né? Desde na nossa história mais recente, desde o impeachment, o golpe, né, contra a Dilma em 2016. Então, eu acho que, de fato, essa relação entre uma mídia democrática, a democracia, a liberdade de expressão e a liberdade de obtenção de informação de qualidade, eu acho que elas estão ligadas, e eu acho que é uma tarefa não resolvida hoje no nosso país, que impacta, inclusive, hoje no avanço do neofascismo que a gente tem vivenciado, no aumento da violência contra a população, né? E aí a gente sabe quem paga a conta, né, com esse aumento do neofascismo, que é a população pobre, que é a população negra, que é a população LGBT, e por aí vai. Eu acho que sem dúvida, pensar o Brasil de fato envolve pensar essa tarefa que nós temos como sociedade de democratizar os meios de comunicação e de regulamentar a informação, a qualidade da informação, o que é veiculado, né, e por aí vai. Isso eu acho que é uma questão. A outra é sobre a representação, se as pessoas se veem representadas no Brasil de fato. Como eu disse, o nosso sistema de distribuição é muito tete a tete. Nós temos uma equipe de distribuição que vai toda sexta-feira para os pontos da cidade. E essas pessoas, e é incrível como que essas pessoas que distribuem o jornal conseguem ter uma avaliação direta de quem é leitor e de quem é leitora do jornal. Eu acho que esse é o nosso principal indicador de que a gente está indo ou não para o lugar certo, né? E eu acho
e acho que a Raíssa concorda comigo, que nós já conversamos muito sobre isso, que nós estamos indo para um lugar certo em termos de representar, tanto em fotografia quanto em conteúdo, essa população que a gente se diz vinculada, né, com quem a gente tem compromisso hoje. E é muito legal a gente conversar com os distribuidores, porque o retorno são dos mais diversos possíveis. Desde que, nossa, eu entendi o que essa matéria falou, eu entendi o que está, né? Por exemplo, na época quando a gente tinha um impresso, né? Agora, daqui a pouco, tomara que a gente volte, que acabe logo essa pandemia, que a gente possa voltar lá com o impresso. Mas das pessoas falarem, eu entendi o que é o impacto da reforma da Previdência na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família e por aí vai. A gente vê um jovem LGBT pegando o jornal e fala assim, nossa, só o Brasil de Fato é que faz essa abordagem. Eu não vejo isso em outro lugar. Por exemplo, pautas, né, das mulheres, assim, que dizem a vida das mulheres. De gente falar, eu só vejo o Brasil de Fato colocar as mulheres nessa condição de protagonista. Eu não vejo outro jornal retratar as mulheres dessa forma, né? Pelo contrário, a gente abre aí qualquer tabloide veiculado diariamente que a gente vê um corpo exibido, né, de forma absolutamente sexualizada na capa. O Brasil, de Fato, não tem isso. A gente coloca a mulher como protagonista da própria história. Então, eu acho que sim, a gente tem cumprido com o nosso objetivo de representar, não só em fotografia, mas em conteúdo, esse público, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem diversos desafios nisso, assim. Eu acho que não é uma coisa acabada e não é uma coisa que a gente precisa parar por aqui. Eu acho que é sempre um desafio e é sempre uma forma da gente... E sempre é necessário da gente repensar, da gente avaliar e da gente colocar novas... Como retratar cada vez mais de forma mais autônoma, mais protagonista, assim, desses sujeitos. E isso é um aprendizado contínuo que a gente vai tendo a cada edição. Larissa, antes de te passar a palavra, infelizmente eu vou ter que fechar essa reunião, porque acabou de me chegar uma mensagem falando que a reunião ela vai se encerrar sozinha daqui 8 minutos, mais ou menos. É por causa do tempo. Tá. Mas estranho, comigo isso nunca aconteceu, viu? Mas enfim, eu vou finalizar aqui e já mando para vocês novamente um link, tudo bem? Outro link. Isso. Tá bom. Deixa eu colocar. Bom, estamos gravando novamente, a gente teve uma pequena interrupção. Larissa, agora eu gostaria de ouvi-la a respeito do comentário que a Larissa fez e do comentário anterior que eu também fiz. Era sobre se a gente está retratando, né? Se a gente acha que a gente consegue retratar, né? Retratar. Assim, é um desafio, né? É um desafio diário. E, assim, eu não acho que é uma coisa que acaba. Eu acho que é constante até o momento que o Brasil, de fato, ele atinja um status de mídia gigantesca, vai ser um objetivo nosso, assim, que a gente sempre como eu disse, a gente sempre para reavaliar nosso trabalho. Tipo, nosso objetivo está chegando aonde a gente quer, a gente está fazendo esse direito, a gente avalia, né, que a gente está fazendo esse direito. Então, assim, isso é muito bom para a gente voltar, né, colocar o pé no chão, assim, e direcionar nosso trabalho mesmo. A gente tem esse objetivo constante, essas conversas constantes, e aí a gente direciona de novo. Eu acho, assim, que é um desafio diário mesmo e que a gente tem conseguido, com todos os problemas, né, com todas porque não é fácil mesmo, mas a gente tenta ao máximo e a gente, é uma coisa assim, a gente não quer só falar da luta. O povo brasileiro é um povo de luta todos os dias, a gente sabe disso. Mas a gente também não quer só falar da luta. A gente não ouve uma pessoa negra
para falar de racismo, só de racismo. Essas pessoas estão no nosso dia a dia, elas são fontes de diversas matérias. As mulheres são fontes de diversas matérias, elas não são fontes só quando é para falar de feminismo. A gente vê uma coisa assim na mídia hegemônica, né? Que a população LGBT, as mulheres, as pessoas negras, essas pessoas elas não estão inseridas no contexto, no dia a dia das redações, elas não estão falando sobre, não são especialistas ouvidos sobre outras coisas. É só quando existe uma demanda da população por exemplo, essas últimas manifestações agora das vidas negras em Boston. Só depois de muita manifestação, a Globo colocou, acho que o time dela inteiro, né, de jornalistas negros, 5 que ela deveria ter, no máximo, para discutir sobre racismo. Mas aonde que estão essas pessoas no dia a dia? Aonde que estão essas pessoas discutindo sobre as diversas coisas, porque as mulheres são complexas, a negritude é complexa, e cadê essas pessoas fazendo, não só fazendo, mas sendo ouvidas também, sobre as diversas coisas que elas sabem falar, né? Então, a gente tenta colocar as pessoas no nosso dia a dia mesmo, sabe? E eu acho que é um desafio que a gente tem conseguido cumprir e vai tentar cumprir sempre, voltando, se questionando, enfim, né? Agora, um outro comentário que eu gostaria de fazer e que eu gostaria da avaliação de vocês, inclusive eu estava até comentando agora há pouco com a Larissa, que diz respeito ao seguinte, para dar outro contexto aqui para o nosso espectador, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal iniciou algumas investigações a respeito de grupos comunicadores digitais que atuam, né, portanto, na internet, e esses grupos eram vinculados, muito próximos, à família do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E com isso, o Supremo identificou nessas investigações que esse grupo, na verdade, estariam realizando atividades ilícitas, ou seja, atividades contra a lei, tudo para difamar outras pessoas, promover desinformações, as chamadas fake news, né, em prol aí do mandato do atual presidente. Eu, particularmente, não tenho parâmetro nenhum para fazer uma crítica de como é que a grande mídia a mídia hegemônica, né, se comportou na cobertura desse caso, mas o que eu pude identificar é que existe uma ofensiva de que tudo aquilo que está fora do círculo hegemônico é classificado como o gabinete do ódio, como assim foi classificado esse grupo de apoiadores, né? Agora, e aí, inclusive, alguns dos líderes desses apoiadores foram presos, né? A avaliação que o comentário que eu tenho aqui para fazer, que eu gostaria da avaliação de vocês, meninas, é o seguinte: tá, tudo bem, esse grupo realmente cometeu o que cometeu, eles têm que pagar, tudo bem, ok. Mas quantas vezes na própria mídia hegemônica nós temos inúmeros casos de também gabinetes do ódio e nada aconteceu com eles? Por exemplo, nós temos vários programas, eu aqui não vou mencionar, enfim, mas nós temos vários programas que já de cara chamam as outras pessoas que são suspeitas de terem cometido algum crime, suspeito de bandido. E muito curioso até, né, já fizeram até gozações por essas pessoas serem negras, enfim. Ou seja, essa mídia hegemônica também ela tem o seu gabinete do ódio, mas nada aconteceu com ela. Inclusive, vários coletivos de comunicação, Intervozes, por exemplo, já entrou com várias ações da justiça para processar esses programas e, bom, até hoje, assim, tudo terminou em pizza, né? Então, eu gostaria da avaliação que vocês fazem a respeito. Hoje é necessário essa mídia contra-hegemônica se unir
contra esse discurso de que tudo aquilo que não é vinculado na mídia hegemônica pertence a esse gabinete do ódio, é coisa ruim, é desinformação, é fake news. Enfim, eu gostaria da avaliação de vocês a respeito disso. Quer começar, Rai? Posso começar. Enfim, é um assunto muito complexo, né? Uma coisa muito difícil mesmo, né? Porque a mídia, não só brasileira mesmo, né? Hegemônica, ela foi construída assim desde o início, né? Ela pode acabar com a vida das pessoas, né? Que nem você falou. Ela pode acabar e ela nunca teve essa preocupação, né? Dependendo dos grupos que ela está retratando, ela nunca teve essa preocupação, né? E assim, hoje a gente vê essa onda de fake news, mas assim, é um problema que sempre existiu realmente na mídia. E isso volta à questão da imparcialidade, né? Assim, uma notícia ela é pensada de determinada forma que aquele veículo acredita, ele quer passar, né? É a chamada Então, pauta, né? É a chamada pauta, ela é construída desde o início. Exatamente, o repórter já sai da redação com uma pauta, com o que ele tem que fazer. Ou seja, ele já tem um ponto de vista, né? Exatamente, ele sabe o que ele tem que cumprir ali para conseguir que aquela notícia se torne o que ele pensou desde o início. Assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que questionar mesmo. E essa onda de fake news, né? A gente tem debatido muito isso também, né, Larissa? Sobre que fake news dá uma ideia de como se não fosse mentira, né? Porque é mentira, não é notícia, né? É uma mentira inventada. E a gente tem que chamar pelo nome, né? Que ela tem mesmo, é mentira. E isso é uma estratégia também que não vem de hoje, não está acontecendo, não veio da última eleição, não veio de antes da eleição. Existem grupos que estão trabalhando há muito tempo para conquistar, para conseguir fazer esse mercado das fake news, né, das mentiras, conseguirem o público, né? Elas fidelizaram esse público que já chega, já repassa no WhatsApp, não quer saber, e tudo vê como verdade. Então, assim, é uma coisa que já está trabalhando há muito tempo. E fora isso, também, essa mídia, ela sempre construiu uma notícia de acordo com o que ela achou, com a visão de mundo dela, que é uma visão que exclui as pessoas, é uma visão que condena as pessoas que não têm poder, né? Condena as pessoas negras. A gente vê reportagem ao vivo, a gente vê pessoas indo ao vivo. A gente viu recentemente a menina sendo avisada, a mãe sendo avisada que a filha dela morreu ao vivo, a menina sendo avisada que o pai morreu ao vivo. Então, assim, que mídia é essa? A gente precisa questionar mesmo, e nenhum desses casos, que nem você disse, nenhum desses casos teve punição, sabe? Isso não é muito diferente do que está acontecendo agora com essas fake news. Essas fake news têm um objetivo. Tem um objetivo que está sendo aí orquestrado ainda. Mas a mídia, ela sempre teve esse objetivo de expor as pessoas que não fazem parte, né, dessa elite, desse grupo. Assim, não sei se eu me expliquei muito bem, porque é um assunto bastante complexo mesmo, e é um assunto que está enraizado no jornalismo brasileiro desde da concepção do jornalismo brasileiro, que foi muito baseado no jornalismo estadunidense, né, também. É um jornalismo que foi importado de lá. E é um jornalismo que a gente sabe muito bem quem já excluía e continua excluindo aqui. E de fato, assim, é uma discussão ética da ética da profissão mesmo, que esses veículos deveriam ter e não têm. E não sofrem punições mesmo. Assim. Larissa?
Eu acho também que esse debate ele é complexo porque ele também envolve várias dimensões que estão interligadas e que sozinhas elas dão é preciso a tese, gente né? aprofundar, né? Porque, por exemplo, uma coisa é o fenômeno das fake news que a gente tem vivido nos últimos anos, que realmente a mídia ela sempre utilizou desse artifício da manipulação da informação ou de trabalhar a informação com o objetivo de manipular mesmo as pessoas e de fazer com que as pessoas acreditem ou não em um determinado ponto de vista. Mas, no entanto, o que a gente vem assistindo aí, né, desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, é a utilização ordenada, orquestrada, orientada das fake news com esse objetivo de enganar e de deslegitimar as instituições democráticas que, apesar de frágeis, elas existem no Brasil, e isso se repetiu em outros países do mundo também, né? Na última eleição da Índia, a gente viu a mesma coisa, a utilização desses robôs, das empresas que são especializadas na distribuição de fake news com esse objetivo, que é de ganhar a eleição, né? De atacar também a democracia nesses países. Então, assim, as fake news, esse fenômeno ele é um fato à parte, que é real e que precisa ser combatido. E a Raíssa tem muita razão, de que a gente fala fake news, mas de news não tem nada, né? De notícia não tem nada, são mentiras que têm esse objetivo mesmo de descredibilizar toda e qualquer instituição democrática existente no país, inclusive a mídia e inclusive os profissionais jornalistas que sobrevivem, né, e estão relacionados intrinsecamente com a manutenção da democracia no país, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu até abri um arquivo aqui para a gente ver o quanto o governo Bolsonaro ele é irresponsável e ele é irresponsável, mas ao mesmo tempo ele lança a mão de forma objetiva e orientada das fake news. O portal Aos Fatos, que é um portal que identifica fake news, fez um levantamento de que nos primeiros 500 dias do governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o próprio presidente da República, ele deu 1.028 declarações falsas ou distorcidas. Então, para a gente entender que essa movimentação das fake news, ela está relacionada com uma conjuntura que é de desmonte da democracia brasileira. Então, eu acho que esse é um aspecto que é importante da gente destacar aí de todo esse assunto todo, assim. O outro, que eu já até me perdi aqui do que a gente estava falando, que é sobre Você falou das fake news e falou da mídia, né? Isso, sim, lembrei. Da mídia, de como que a mídia, ela escolhe... Isso. Como é que ela retrata e como é que ela sempre retratou de forma diferenciada determinados sujeitos da sociedade, né? Com criminalização e criminalizou. Eu acho que, frente a esse contexto atual, a mídia... uma coisa aqui que eu acho que tem que ficar de pressuposto é que a gente não pode nos enganar em relação à mídia empresarial. A gente vê agora, nas abordagens e na cobertura da própria mídia comercial em relação ao governo, a gente concorda, né, com muitas coisas, assim. Nas últimas semanas, quem não vibrou vendo o Jornal Nacional fazer aquele especial todo sobre a prisão do Queiroz? E aí, eu acho que é aí que a gente precisa conversar. Peraí, eu estou concordando com a Globo, agora se posicionando criticamente ao governo Bolsonaro. Peraí, mas o que significa isso? Eu acho que é aí que a gente precisa, que está relacionado com isso, assim, como é que se dá a cobertura da mídia em relação a vários sujeitos, a vários fatos políticos e cotidianos da sociedade brasileira. A mídia corporativa, ela tem, como a Raíssa já falou, ela tem objetivos muito bem demarcados. E ela segue os princípios e ela segue os valores de um conjunto
de empresas, de um conjunto de sujeitos que tem ali os seus objetivos políticos, né? Então, a mídia burguesa, ela defende os direitos de uma parcela muito pequena da sociedade, como você colocou muito bem, né, de quem são os donos hoje. E aí, essa parcela da sociedade são homens, são ricos, são brancos. Então, o ataque a pobres, negros, LGBT, mulheres, elas vêm nessa perspectiva de construção, de projeto de país, que está relacionada a uma lógica liberal e burguesa. Se hoje a mídia hegemônica ela ataca o governo Bolsonaro, é porque a mídia hegemônica tem contradições do ponto de vista das liberdades individuais que o governo Bolsonaro ataca. Uma vez que o governo Bolsonaro é a representação do neofascismo no país, tem contradições diretas com as liberdades democráticas e as liberdades individuais que a própria mídia hegemônica valoriza. Então, só para a gente ter eu acho que essas demarcações, elas são importantes, porque, assim, não é de se surpreender de que um preto favelado, para a mídia hegemônica, já é bandido de cara. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, não é a gente não tem que esperar algo contrário disso, pensando na Globo e de qualquer outro veículo de mídia hegemônica, né, ao retratar a realidade da classe trabalhadora no país. Porque isso faz parte de um projeto de Brasil que a mídia hegemônica burguesa defende. Então, eu acho que esse também é um aspecto que a gente pode retirar de toda a sua fala. Eu quero só ponderar uma coisa, é que hoje tem muitos jornalistas progressistas e que fazem um contraponto que trabalham para essa mídia burguesa. Então, eu acho que esse também é um aspecto que precisa a gente ponderar, porque eu acho que houve nos últimos anos um avanço, ou seja, os próprios trabalhadores, inclusive se a gente for olhar hoje, a maioria das redações de todo o país, ela é composta, por exemplo, por mulheres, e isso, sem dúvida, reflete, né, porque a feminização da nossa categoria, ela vem acontecendo assim, desde a década de 90, e isso não dá para negar, mas essa ocupação, inclusive, por mais que ainda sejam poucas pessoas negras, por exemplo, nas redações, aumentou nos últimos anos, por causa da nossa própria movimentação também política e social dos últimos anos. Então, eu acho que é preciso ponderar de que existem muitos profissionais que não necessariamente, que fazem algum tipo de contraposição a essa lógica e que isso, sem dúvida, reflete também numa melhoria, embora eles conseguem passar, né? Uma melhoria na construção da pauta, na abordagem das pautas, na construção das narrativas, na construção das contranarrativas, em diversos aspectos, mas que isso ainda é insuficiente e que isso não ainda nos impede e nos desobriga de fazer uma análise crítica do que é a mídia hoje no país. Então, eu acho que tem vários aspectos aí, vários elementos que a gente poderia... só desse comentário seu aqui, que a gente poderia passar horas conversando. Assim. Dá uma tese de doutorado. Talvez. Uma coisa que eu queria pontuar sobre o que a Larissa falou, assim, não é porque a Globo agora, por exemplo, tem contradições e cobra o Bolsonaro, que ela é uma mídia progressista, não é, nunca foi, nunca será, nunca esteve do lado do povo brasileiro e nunca estará. Isso a gente tem que pensar muito bem. A política econômica, inclusive, do presidente, a Globo apoia. Inclusive, não se fala muito sobre, não tem muitas matérias sobre. Agora, o problema da Globo é com a questão moral, a moralidade que o Bolsonaro defende, que vai de contraponto à mídia liberal que a Globo é, né? Uma mídia liberal. Agora, sim, ela está focada no lucro e sempre estará. E quando algum
governante impedir, dificultar a vida dela, né? Ela vai agir. Assim, independente se for, é uma empresa, pensa nela, ela pensa nela. Independente se for o Bolsonaro, independente se for a Dilma, independente se for... Então, assim, a gente tem que pensar muito bem quem que atuou, né? Qual foram os veículos de comunicação que atuaram no golpe da Dilma, que incentivaram o golpe da Dilma, que incentivaram a prisão do Lula, que incentivaram esse discurso de que a esquerda rouba, sabe? E de que existe um partido corrupto e um partido que não é corrupto. Quem que incentivou a eleição do Bolsonaro? Exatamente. Sabe? Eu acho que a própria, só para complementar, a própria mídia, isso a gente não pode esquecer, ela é uma das responsáveis pelo crescimento do neofascismo no Brasil, construindo aquele ódio que foi construído pelo PT lá, né, em 2015, até culminar no golpe. Então, assim, hoje ela se posiciona contra, mas, assim, ela é uma das responsáveis no nosso país por esse crescimento, assim, sem dúvida. Não, isso sem dúvidas. Eu me lembro, assim, lá nos meus primeiros meses da graduação de jornalismo, eu me lembro que essa é uma cena que sempre me marcou, assim. Eu havia pegado um ônibus e no ônibus tinha um radinho, sabe? Um radinho e estava passando algumas informações que o motorista estava ouvindo. E, sem querer, o rádio aumentou muito o volume, o ônibus inteiro estava ouvindo, né? O transporte que eu tinha pegado estava ouvindo todo. E foi justamente a matéria que estava passando naquele momento, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas foram daqueles áudios que o então juiz Sérgio Moro vazou da presidenta Dilma com o presidente Lula. O que eu... Oi, querida. Né? Oi, querida, exatamente. Oi, querida. Eu vou mandar o beijinho aí. Isso. Gente, assim, aquilo, para quem não conhece muito aqui o ordenamento jurídico brasileiro, mas existem muitos juristas e advogados que defenderam o juiz Moro, ele estava certo, mas houveram muitas e muitas críticas de renomadíssimos juízes e advogados que também se posicionaram contra a atitude do ministro Moro. E o mais interessante, que naquela época eu ainda acompanhava essa grande mídia, o mais interessante é que a visão desses outros não foi colocada. É como se fosse assim, não, realmente o ministro Moro está correto. Porque essa foi a única visão que se passou. Ou seja, deu a impressão que não, realmente ele estava certo, não há nenhuma divergência com o que ele fez, né? E assim, isso é um dos exemplos que eu dou aqui para vocês a respeito de como ela prega que é imparcial, mas cadê a imparcialidade nesse momento? Assim, eu acho que são nesses exemplos, como a Larissa bem pontuou, nessas demarcações, que eu acho que cabe a gente se questionar, né? Exatamente. Por que ela se posicionou desse jeito, né? E só para dar um contexto ainda maior aqui para o nosso espectador, essa mídia hegemônica, eu ainda vou incorporar esse conceito. É um desafio. É um desafio, exatamente. Mas ela, lá em 1964, apoiou a ditadura militar brasileira, uma ditadura que ceifou várias pessoas, uma ditadura que ceifou a liberdade de imprensa, a liberdade do cidadão de obter informações. Essa mídia apoiou. Então, assim, é complicado hoje ela querer defender a democracia se ela não pedir desculpa ao povo brasileiro. Né? Eu acho que está aí né, uma consideração assim, latente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa de discutir. Agora, meninas, voltando a falar mais sobre o Brasil de fato, como é que é o financiamento da plataforma? Né? Porque isso é uma pergunta indispensável, né? Principalmente
em tempos que é tão difícil você abrir um veículo de comunicação aqui no Brasil e tentar fazer projetos nesse sentido, né? Um país ainda que, infelizmente, é muito desigual, tem bolsões de pobreza, enfim. Como é que é o financiamento da plataforma? É anúncio. Como todo veículo de comunicação, a gente vende anúncio. Nós temos... É claro que a nossa inserção no mercado publicitário é muito difícil, porque existe uma concentração nas empresas publicitárias, né, que acabam fazendo a gestão dos anúncios, por exemplo, do setor privado, né, do setor de comércio, varejista e por aí vai. Nós temos uma política de venda de anúncios e que está disponível e que a gente oferece, né, para as organizações. Ao mesmo tempo, nós temos também uma discussão ética de quem a gente vai receber anúncio ou não. Por exemplo, de mineradora, nós não recebemos anúncio de jeito nenhum, porque a gente sabe que os anúncios, a publicidade, ela também é utilizada como moeda de troca. Então, isso é uma das coisas que também nos diferencia da mídia empresarial, de que agora, né, só para a gente dar um exemplo, desde os rompimentos, né, das barragens da Vale aqui em Minas, né, desses crimes que aconteceram, que estão impunes até hoje, a gente entra em qualquer site da mídia hegemônica, a gente liga a televisão, a gente vê milhares de propagandas da Vale dizendo o quanto ela está reparando os atingidos, de quanto que ela está promovendo bem para as comunidades em que ela devastou, que, né, tanto na Bacia do Rio Doce quanto no Bacia do Paraopeba. E isso, quando a gente vai conversar com os atingidos, a gente... Peraí, cadê, né? Todas essas melhorias. Então, por exemplo, mineração a gente não aceita, porque a gente sabe que a mineração ela é uma contradição no nosso país e que a gente não se vende e não vamos vender o nosso jornal por uma empresa que explora, que devasta o nosso território, que leva todo o minério embora para o exterior e que para nós só fica o ônus, só fica o desastre, só fica as mortes, que inclusive acho que até hoje encontraram mais não encontraram todas as vítimas hoje, né? Todos os trabalhadores foram soterrados em Brumadinho. Então, por exemplo, nós temos uma política ética em relação aos anúncios. Mas a resposta é essa, nós vendemos anúncios e como qualquer outro veículo de comunicação que existe. Menina, aproveitei para fazer um desabafo aqui contra a Vale, essa empresa assassina. Inclusive, meninas, é muito engraçado, a Vale está presente na África, em vários países da África. Inclusive, o maior investimento dela fora do Brasil é em Moçambique, no corredor de Natal. Que tem uma contradição, né, gigantesca com as mulheres. Nossa, hein? Negócio... Exatamente. Inclusive, ela está sendo alvo de críticas lá, e que é engraçado, porque esse projeto vem desde 2018, salvo engano. Mas a mídia brasileira nunca pontuou isso, de que ela está sendo altamente criticada na província de Nacala, uma província, porque Moçambique não é dividido em estados, é em províncias. Então, existe a província de Nacala, onde a Vale está fazendo aí esse altíssimo investimento de 2,1 bilhões, é o maior investimento fora do país, e várias pessoas estão criticando isso lá, mas infelizmente isso não chega aqui no Brasil. E por que deveria chegar aqui no Brasil? Ora, porque a sede da Vale é aqui no Brasil, né? A Vale ainda é privada, mas ela ainda, a maior parte dos acionistas dela são brasileiros, né? São entes privados brasileiros. E essas informações não chegam, né? Inclusive, me dá até uma boa pauta para a gente fazer aqui, que é exatamente essas críticas que se fazem lá. Meninas, eu infelizmente vou ter que dar uma interrupção, porque voltou aquela mensagem de que o nosso tempo está terminando.
Mas vocês viram que a gente está até fazendo, é como se fosse blocos, né? Mas aqui a gente não tem comercial, não. Olha aqui, eu vou interromper e volto novamente a mandar o link aqui da nossa reunião. Tudo bem? Tá. Bom, meninas, então voltando aqui para o nosso terceiro bloco, então, né? Meninas, para a gente encerrar, porque eu não quero tomar muito o seu tempo, apesar de que a conversa tá uma delícia, eu gostaria que vocês comentassem a respeito da indicação do Fábio Faria para a gerência do Ministério das Comunicações. O Fábio Faria, é só para dar um contexto, né? Aqui eu estou abrindo vários contextos, e vocês me desculpem, mas é porque talvez um dos nossos ouvintes não seja, espectadores não sejam brasileiros e tampouco conheça os detalhes da nossa vida política e social. Mas o Fábio Faria é um deputado federal que recentemente assumiu a cadeira no Ministério das Comunicações e, por coincidência, ele é esposo da Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, que é dono do SBT, que é um canal de televisão aqui brasileiro, que muitos africanos também conhecem, porque várias novelas do SBT já foram exibidas lá milhares e milhares de vezes. Eu gostaria que vocês fizessem assim, esse comentário. Assim, a princípio, é totalmente legal, quero deixar isso claro, a nomeação dele é totalmente legal. O presidente, enquanto presidente, ele tem total arbítrio em indicar pessoas da confiança dele para assumir a chefia de qualquer ministério. Mas, de qualquer forma, pelo menos a mim, me soa um pouco estranho ser justamente aquela pessoa tão vinculada a terceiros que têm interesses na comunicação. E só para dar uma outra informação, daqui a 2 anos, por exemplo, que é o caso da Globo, a concessão pública para ela, né, continuar exercendo sua atividade, porque o canal Globo ele é algo público, né, ele não é particular, embora ela seja uma empresa privada, mas a concessão já vai vencer, nós já temos o vencimento de concessão de outros canais. Como é que vocês observaram esse movimento? E isso reforça ainda mais o papel que a mídia contra-hegemônica tem que ter na sociedade, enfim. Pois é, né? O Brasil, a mídia no Brasil, assim, ela virou uma coisa de coronéis, né? Isso é muito claro, assim. Eu não sei se vocês já viram uma entrevista que o Bolsonaro fez, que ele usou a concessão de moeda de troca. Vocês viram isso? Um dia ele chegou até a fazer piada. A jornalista da Globo estava perguntando uma coisa lá que ele não gostou e ele falou: haha, vocês não vão ter concessão liberada. Então, é bem isso, né? Isso entra de novo no debate da democratização da comunicação, que é um debate urgente, que a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, né? Porque a mídia ela sempre foi concentrada na mão de grandes coronéis, né? Porque são coronéis aqui do Brasil e que tem várias empresas, e o SBT não é surpresa para ninguém. O SBT, a Band e a Rede TV foram empresas que apoiaram a candidatura do Bolsonaro, que inclusive levaram ele para participar de programas. Ele participou de vários programas. O SBT chegou, inclusive, na época do golpe da Dilma, a levar o Temer lá para explicar sobre a reforma da Previdência. Essas 3 emissoras foram as que mais ganharam dinheiro em anúncios, que veicularam muitos anúncios sobre a reforma da Previdência do Temer, na época do Temer, e que agora ganha vários anúncios, né, do governo Bolsonaro. E assim, não é uma surpresa, infelizmente, né? Não é uma surpresa, porque a comunicação ela sempre foi uma moeda de troca mesmo aqui. E é isso, assim, a gente sabe que a nomeação desse novo ministro é mais um indício
do quanto a comunicação no Brasil tende a ficar concentrada, tende a ceder a interesses, e a gente precisa realmente, todos nós precisamos nos organizar e lutar contra isso mesmo, fazer esse debate, trazer esse debate. Tem o Fórum da Democratização da Comunicação, a gente precisa conhecer sobre, a gente precisa buscar sobre, porque enquanto a comunicação é um dos grandes poderes da humanidade, enquanto esse poder estiver nas mãos dessas elites, nada muda, nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito que tá aí. De mal a pior, né? Larissa? Acho que Raíssa falou tudo. Eu só quero reforçar esse compromisso que a gente tem de fazer uma reflexão crítica sobre esse governo e de como esse desgoverno federal. E aqui no Estado também, né, de como que o governo Zema também representa essa perspectiva conservadora do governo federal, tanto no âmbito da comunicação, tanto, né, agora, inclusive, está para ser aprovada e está botando goela abaixo a reforma da Previdência dos servidores do Estado. Então, eu acho que o nosso papel como mídia popular é de fazer uma crítica, de trazer essas informações numa perspectiva mesmo de construir uma visão crítica, de construir uma reflexão e contribuir com esse processo de organização popular, que é só ele que vai dar conta de ditar novos rumos, né, daqui para frente. Eu acho que esse Ministério das Comunicações é como eu disse, assim, nada mais me surpreende do governo federal, né, que é uma extrema palhaçada, um desrespeito total com todos os brasileiros e brasileiras, com toda a classe trabalhadora, que esse governo promove isso, né? Infelizmente não me surpreende, só me coloca... Eu acho que só fica isso pra gente, né? O nosso compromisso de se colocar como contrário, né, a essa política genocida do governo federal. Né? De combate, exatamente. Meninas, para nós finalizarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria que vocês pudessem deixar aqui talvez um recado, né, assim, no sentido de demonstrar qual que é a importância da mídia, da mídia contra-hegemônica, né, principalmente nesse momento em que nós vivemos, né, que é um momento que o planeta, na verdade, vive, né, que é essa rediscussão dos princípios democráticos, né? A gente está discutindo coisa que lá no século XIX a discussão já se estava discutindo e a gente está discutindo novamente, a gente está meio que voltando ao passado. Então, eu gostaria, assim, da avaliação, da consideração de vocês, que vocês deixassem um recado aqui, da importância desses projetos de mídia contra-hegemônica, projetos vinculados como bem a Raíssa destacou, né, com pautas vinculadas a determinadas pautas, direitos humanos, pessoas LGBTs, pessoas negras, enfim. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui um último recado. Quer começar, Larissa? Posso, eu acho que o último recado que eu já dei é esse, assim, nesse momento de conservadorismo, neofascismo, fake news, eu acho que nós temos a responsabilidade, nós que como quem faz notícia, mas também quem consome notícia, temos a responsabilidade de checar a informação, de procurar os pontos de vista, de promover de alguma forma essa consciência, essa reflexão sobre o que tem acontecido no nosso país e do quanto esse governo Bolsonaro e o governo Zema, eles nos colocam, eles têm o povo como inimigos. Então, eu acho que a importância da mídia popular e do Brasil, de fato, se insere nesse contexto né, de contraposição a esse
modelo que está sendo colocado em prática, tanto de mídia quanto de governo antidemocrático. E nos reafirmamos nisso, né, na defesa da democracia, no compromisso com a classe trabalhadora e na construção de uma notícia responsável, com qualidade jornalística, mas que tenha a visão do povo brasileiro, né, e do povo mineiro, aqui no caso de Minas. Aí passar para a Raíssa, para ela também depois deixar os nossos links, né, para quem quiser conhecer, que eu imagino que quem não conhece pode ter acesso aí às nossas redes, ao nosso site. Eu vou só aproveitar isso que você falou, então, e fazer um convite mesmo para as pessoas conhecerem o Brasil de fato e questionarem, assim, as coisas, né? Porque às vezes passa para a gente tem essa visão de que as coisas são imparciais, de que são. Eu faço esse convite, então, para as pessoas acessarem veículos da mídia hegemônica e acessarem veículos da comunicação popular alternativa e procurarem as diferenças, notarem o que elas acreditam que tem de diferente, notarem se a mídia hegemônica realmente dá os dois lados, como é que é isso, e dizer que é isso, a comunicação é um dos maiores poderes da humanidade, ela sempre foi usada para grandes revoluções no mundo, e todo mundo tem o poder da comunicação. Eu acho que agora com as redes sociais a gente vê isso, né? A gente tem que ser responsável, mas também a gente tem esse poder de contrapor essa visão que eles dizem da gente, a gente tem o poder de dizer de nós mesmos, né? E fazer esse convite mesmo para conhecerem os veículos de comunicação popular, os veículos de comunicação alternativa e divulgarem, difundirem, porque assim, a gente precisa disso também. Para a mídia popular ser lida, ela precisa ser compartilhada, ela precisa, enfim, faço esse convite para todo mundo conhecer, que é o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Tem o Brasil de Fato de Minas, que é o brasildefatomg.com.br, e para seguir a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Facebook, o nosso de Minas é /Brasil de Fato MG, e o nacional é /Brasil de Fato. Bem facinho assim. E é isso. Acho que nada mais. Meninas, eu agradeço imensamente, então, a participação aqui de vocês, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho, assim, que esse assunto é um assunto interminável, né? Nós abrimos as alas aqui, né, para quem realmente se interessa por comunicação. Eu acho que é uma conversa indispensável, porque, afinal de contas, nós trouxemos outro lado, um outro lado muito crítico, né, que é que muitas das vezes as pessoas não têm acesso. Eu acho que essa vai ser a principal contribuição que nós vamos poder dar aqui às pessoas, aos críticos da comunicação, e que também as pessoas nos critiquem, né? Critica aqui o nosso canal, critica o Brasil de Fato, mas que as pessoas tenham crítica, né? Acho que é isso que é o ideal, né? Que as pessoas tenham crítica, né? E saber, né, como diria uma cantora brasileira, a Pitty, né? Que nada é orgânico, né? Tudo programado, né? Então, terem a ciência disso, né? Terem a ciência disso. Marcelo, nós agradecemos muito a oportunidade. Obrigada mesmo por ter convidado nós do Brasil de Fato. E parabéns pela essa iniciativa aí de dar espaço para as construções populares, alternativas, enfim, contra-hegemônicas, né? Contra-hegemônicas. Para a gente fazer esse debate da mídia, eu acho que ele é fundamental mesmo. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Meninas, um abraço então para vocês, viu? Beijão. Tchau. Outro. Beijo. Tchau. Para você.